Olá, povo bom do EG3. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História. A gente vai continuar batendo um papo sobre a Roma Antiga, tá certo? É super interessante esses nossos bate-papos. Você assiste a videoaula, depois dá uma olhada no escrito e responde as perguntas e manda lá para a gente, ó. Não deixa acumular, a dica é essa, né? Rapidinho você assiste a videoaula, rapidinho você faz as atividades, não pode deixar acumular, queridos. Nossos lembretes, primeiro deles, quando for assistir a aula, veja o modo em que você vai assistir a videoaula para você ter uma visão melhor da aula, tá certo? Segunda coisa, terminou a aula, faz logo a atividade, não perde tempo, não deixa acumular. Terceira coisa, tá certo? Teve dúvida, repete, dá uma lida de novo, entre em contato com a gente, que a gente está sempre aí para lhe ajudar, tá ok? Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos para o nosso bate-papo de hoje, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre a Roma Antiga, pessoal. Vamos lá? Deixa eu só me posicionar aqui, né? Opa, estou colocando aqui, esqueci o principal, né? De deixar um cantinho aqui para mim, mas vai dar certo. Então vamos lá, né? A gente vai falar sobre o período da Roma Antiga, que é o período da República, tá certo? Nesta época, né, o principal órgão político de poder lá era o Senado. O Senado, né, era o grande órgão de assessoramento de decisões de Roma naquela época, certo? O poder executivo, né, ficou a cargo da magistratura ocupado pelos patrícios. Patrício é aquela classe social melhor de vida, né? Hoje a gente chamaria os ricos, a classe A. Em Roma Antiga, né, eu chamava de quem? Dos patrícios, tá certo? Na República Romana, pessoal, foi marcado por uma disputa, por uma luta de classe, pelos patrícios, que eram os ricos, os patrões, né, os grandes comerciantes, né, e os plebeus, aquela classe menos favorecida, tá certo? Os patrícios lutavam para preservar os seus privilégios e defender, lógico, os seus interesses, tá certo? E mantendo sobre a sua dominação quem? Os plebeus. Então, a República Romana foi muito caracterizada por essa disputa entre essas duas classes, entre os patrícios e entre os plebeus. Os plebeus organizaram várias revoltas, né, que eles não queriam ficar sob o domínio dos patrícios. Dentre elas, tribunos da plebe, leis da 12ª tábua, leis cínias, a lei canuleia, tá certo? Tudo isso, né, eram para tentar igualar os direitos, tá certo? Entre essas duas classes sociais. Então, você já sabe, né, ó, duas coisas importantes desse primeiro slide aqui. Né, o grande órgão de poder político entre os romanos daquela época era quem? O Senado. E nesta época, a República foi caracterizada pelo quê? Pela luta de classe entre os patrícios e entre os plebeus. Tranquilo? Vamos lá. Firme e forte. Aí, né, aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Oh, isso é a coisa mais verdadeira do mundo, desde que o mundo é mundo, tá certo? A República Romana, pessoal, né, a escravidão era a base da produção, né, de lá, tá certo? A escravidão era a base da produção e o número de escravos ultrapassavam a quantidade de pessoas livres. Imagine só, a violência contra o escravo, ó, causou dezenas de revoltas. Uma delas, né, já passou até filme sobre isso, tá certo? De Espartaco, tá certo? Uma das principais revoltas dos escravos foi liderada por Espartaco, né, entre 73 e 71 a.C. À frente de forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Né? Ele organizou um movimento para ir contra
os plebeus, tá certo? Então, tem filme, né, mostrando essa disputa de Espartaco, né? Então, a gente percebia a fragilidade da república nesses momentos, tá certo? Daí, então, né, por volta, né, do ano de 27, né, a república cai, vem o Império Romano, tá certo? E um dos imperadores mais conhecidos é Otávio Augusto, né, que ele organizou a sociedade romana. E vejam, Otávio Augusto, ele inteligentemente, né, distribuía pão, né, e o trigo, né, ou pão ou trigo para as pessoas se alimentarem, e fazia festivais, né, de jogos da época, né, e divertimento. A esta política para enganar o povo dos reais problemas que a sociedade tinha, tá certo? Ele chamou de quê? Política do pão e circo, que até hoje a gente escuta falar, isso é pão e circo, né? É quando o governante, na verdade, não resolve os reais problemas da sociedade, né? E fica dando, por exemplo, construindo estádio de futebol, dando alguns benefícios, tá certo? É a política do pão e circo. Faz Olimpíada, faz Copa do Mundo, enquanto a população, né, está morrendo de fome, outras necessidades para a sociedade. Então, Roma, né, que inaugurou, né, esta ideia política do pão e circo, Otávio Augusto, né, ele distribuía pão e trigo e divertimento para a população. Ou seja, ele enganava o povo. A esta enganação, né, ficou conhecido como a política do pão e circo, tá certo? Existiram, pessoal, outros imperadores, né? Tibério, né? Calígula, tá certo? Nero, né? O Nero ficou famoso por querer colocar fogo em Roma. Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, né? Estes foram imperadores romanos. Repetindo, Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio. A gente vê muito filme sobre Roma, sempre fala um destes imperadores, tá certo? Bom, também entrou em decadência, né, o Império Romano, tá certo? A partir do ano 235 a.C., o Império começou a ser governado por imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões, tá certo? Eles estavam mais preocupados em invasões, de conquistar a terra, do que cuidar do próprio povo, tá certo? Então, do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar. Num período de apenas um século, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Era um período bastante conturbado. Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. Tá certo? Vejam, quando o negócio já começa a dividir, já começa a não dar certo, né, pessoal? Então, vamos lá. Honório, ele ficou com o Império Romano Ocidental, né? Onde a capital era Roma. Arcádio ficou com o Império Romano Oriental, onde a capital era Constantinopla, tá certo? Vejam, ele já estava com dificuldade de comandar Roma unificada. Ainda divide, né? Claro que essa história não deu certo, pessoal. Em 476, o Império Romano Ocidental desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto, tá certo? No ano de 476, né, é considerado pelos historiadores o marco divisório da antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, tá certo? E termina a história de Roma,
tá certo? Eles quiseram muito e acabaram com quase nada. Tá ok, queridos?